Acho que você pode estar um pouquinho mais. Olá, meus queridos! Estamos ao vivo para mais uma live. Ontem, infelizmente, não foi possível fazer nossa live porque tivemos problema. Como eu expliquei anteriormente, a Carol está com um bebezinho, o Dante, e ela não pôde participar porque ele estava incomodado, chorando, coisa de recém-nascido, de bebezinho, né? Tá tudo certo. Mas hoje eu estou aqui com a Elza Borges. Nós vamos fazer essa live falando um pouquinho sobre a educação sistêmica, falando um pouco sobre os nossos traumas. Vocês que estão chegando agora, vão chegando, falando de onde vocês são. Sabe que eu sinto falta, né? Quando eu não faço a live. Gente, eu vou falar, que a semana que vem as lives estarão fantásticas. Tem tanta novidade para vocês que eu não vou nem falar agora, porque não estão todos ainda confirmados, mas nós vamos ter assim, excelentes profissionais, diversas áreas, falando aí sobre terapêutica, né, os assuntos relacionados à terapia. O Léo já chegou, Instituto Alegria, bem-vindo, queridão! Davis, saudades de Floripa! Nedi, daqui uns dias estaremos juntos. Deixa eu convidar o Léo aqui. Instituto Alegria, tá aqui. Compartilhar, né? Essas informações, principalmente a respeito das práticas psicoterapêuticas. A Elza é minha parceira muito Olá, cara, trabalho juntos. Oi, olá, Léo! Bem-vindo! obrigado, obrigado. Tudo bem Tudo por bem? aí, Léo? Como? Tudo bem por aí? Tudo ótimo, graças a Deus. E por aí? Tudo ótimo. Que bom. Bem-vindo a esse trabalho, a essas lives. Eu vi você com a Ariane. A Ariane é uma pessoa muito querida, né? Sim, Que eu a conheci lá em Passo Fundo, no trabalho. Ela participa de todos os trabalhos que eu faço lá. E daí eu pensei um pouco, eu falei, agora, e a Sheilinha, a Sheila lá do a Ortiz, lá do Rio sim, de Floripa, né? Nós Floripa. também trabalhamos juntos e um dia a gente conversando, ela falou, me chamou o Léo para fazer pedagogia sistêmica. Tá cortando um pouquinho. Tá Tá cortando um contando um pouco. pouquinho? Um É? pouquinho Ok. você. Mas tá dando para entender, às vezes corta. Tá. Eu vou tentar colocar no Wi-Fi aqui, que pode ser isto. Deu certo, tô te vendo de volta. Eu estava no Tudo bem. 4G e eu fui num lugar que é muito ruim o sinal, sabe? Então, Certo. quem vai chegando vai dizendo de onde vocês são. Olha, Sheilinha amada, querida. Amo você, Sheila. Ela, querida. Falamos mal de você agora. Léo, vamos abordar esse tema lindo, né? Como? Não tô. Cortou um pouquinho. Vamos abordar esse tema maravilhoso, que você é tão bom para falar. Sim. Eu você, com a Ariane, fiquei encantada. Ah, obrigado, obrigado. Obrigado. É um tema que é muito caro para mim, é um tema que eu gosto muito. Eu estudo bastante. Aham, sim. Eu também gosto. Eu sou psicanalista, Sim, trabalho já há 25 anos nessa área, com psicanálise. Sou uma estudiosa aí do inconsciente, dos traumas. Fiquei muito ligada por um bom tempo com o pessoal do Freud, mas já estudei Milan Fly,
ano passado eu fui lá para Viena fazer uns estudos do inconsciente, amo esse Legal. tema. Que Matriz massa. perinatal lá com o Stanislau Grof, Aham. gosto muito do trabalho dele. Sou ayahuasqueira, já comungo Massa. ayahuasca há mais de 20 anos. Então, assim, eu relato tudo que eu vejo, tudo que acontece. Eu gosto muito, 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 Que muito legal. mesmo de estudar o Legal. inconsciente. Que legal. Massa. Sheila tá aí. Olá, Sheila querida. Nos conhecemos em Franz Rupert, exatamente. Tratando exatamente desse tema, né, do trauma. Com ele que é um mestre alemão também, um outro mestre aí que olha para esse tema do trauma, das constelações de intenção, muito legal. Um beijo, Sheila. Um beijo também, Silvana, querida. Você está me ouvindo? Eu Isso, estou, trauma. eu estou ouvindo super bem. Ótimo, maravilha. Pode ir falando. Só estou colocando o nome da live aqui. Estou Certo. fixando, porque as pessoas já Pode estão. ser, querida. Ótimo, massa. Você vai querer fazer alguma pergunta? Quer que eu comece? Não, pode começar, à vontade. Pode contar um pouquinho de você. Ah, ótimo, beleza. Então, para quem não me conhece, eu sou Léo Costa, educador e terapeuta sistêmico, né? Educador está na frente aí do meu título, porque eu sou professor já há 28 anos de experiência em sala de aula. Deixa eu baixar um pouquinho aqui, que eu acho que está retornando para mim o som. Tudo que eu estou falando está retornando para mim, mas vamos lá. E, Eu gente, vou, eu sou vou terapeuta em para constelação melhorar. familiar, sou terapeuta em constelação familiar e tenho estudado bastante temas como o tema do trauma, principalmente essa relação com o desenvolvimento humano, né, com o que acontece conosco depois do trauma, né, não só durante o trauma, mas o pós, né, que é obviamente o que interessa ao terapeuta, né, como curar do trauma. Aí está dizendo que o meu som está com eco. Vão me dizendo aí, gente, se melhora um pouquinho. Agora eu acho que melhorou. Eu parei de ouvir o eco também. Eu também estava ouvindo o eco. Então a minha carreira profissional é uma carreira em que eu entrelaço educação e esse aspecto terapêutico também. Aí está tendo muito eco na minha fala. Não sei se mais pessoas estão sentindo isso, gente. Talvez a gente deva sair e voltar, Claudiane. O que Você você está acha? com o som, você tá com o foninho? Não tenho. Não uso fone. Geralmente não precisa. Não tenho, não. É? Aham. Não, você Então também vamos está ouvindo entrar e eco? sair para a gente não perder tempo? A Pronto, gente vamos lá. sai e depois a gente entra novamente. Todo mundo, ok? Nós estamos aí, olha, com bastante pessoas. Então vamos sair, Ó, tá bom. Ah, então melhorou dizer, agora. Agora diz que tá bom. é, Diz que tá bom agora. Vamos lá. Então, esse olhar para o trauma, gente, eu tenho desenvolvido sobre diversos aspectos, né, na minha vida, tanto na relação de ser um paciente de um tratamento de trauma, que é a experiência somática, né, que é exatamente o olhar para o trauma para o corpo, a partir do que acontece no corpo, porque pela perspectiva somática, né, soma corpo, o trauma está no corpo, né? Principalmente é um movimento de desorganização do nosso sistema nervoso e principalmente do nosso sistema nervoso autônomo, que é aquele que é o responsável pela nossa sobrevivência. Então, palavras como trauma e sobrevivência, elas caminham juntas, né? Então, eu sou paciente desse processo, da experiência somática. Eu diria que é o grande celeiro onde eu aprendi muito do que eu sei, porque eu aprendi através do corpo. Foi exatamente um processo bottom-up, né, que vem de baixo para cima, ou seja, do corpo para a mente, e não necessariamente da mente para o corpo, mas que começa com as sensações corporais, começa com a nossa capacidade que você vai desenvolvendo no trabalho do ECE de percepção, da senso-percepção, que é dessa linguagem que o nosso corpo fala, que é a linguagem dos sentidos, que é a linguagem do sentir, e a partir desse movimento de observar essa linguagem do sentir, nós ativamos o nosso cérebro mais antigo, que é o reptiliano, que é onde reptiliano. estão nossos instintos, onde estão as imagens guardadas, né? Caixa Então, preta, né? como? Eu falo que é a nossa caixa preta, né?
onde Nossa registrou caixa preta, tudo. exato. Onde tá guardada muita coisa. Mas é uma caixa preta que vai sendo ativada nesse processo através do que a gente vai percebendo através da senso-percepção, que é a sensação corporal, as sensações que vêm a partir de imagens que aconteceram muitas vezes até em nossa vida intrauterina, né? Então, eu Uhum. sou paciente desse processo e junto com isso, claro, cursos, estudos, foram me ajudando aí a moldar um pouco a minha percepção do significado do trauma, não só para a minha vida, mas para a vida dos meus clientes, das pessoas que me buscam, dos educadores que a gente dá formação, né, que a minha especialidade é formar educadores a partir desse olhar sistêmico. Então, com certeza a gente fala de trauma, com certeza a gente olha para a alma do professor, olha para a história de vida do professor, e tudo isso vai fazendo uma grande movimentação de percepções e de ideias a respeito de nós mesmos, que culmina hoje, um tema super importante, com o que a gente chama de trauma coletivo, trauma social. Uma sociedade em que há pequenos traumas, eles se juntam, porque existe uma característica do trauma, ele contamina, ele é contagioso, assim como o vírus que a gente está enfrentando hoje é extremamente contagioso, assim é o trauma. Uma mãe traumatizada certamente vai traumatizar o filho, né? Um professor traumatizado muito provavelmente vai traumatizar o filho. Um político traumatizado vai também traumatizar a sua sociedade. Então, esse aspecto de vítima e agressor, né, que a gente conversa muito, principalmente nos trabalhos de Franz Rupert e de Bert Uhum. Hellinger, Franz Rupert, de forma muito mais específica, falando sobre trauma, ele fala muito claramente da presença da vítima e do agressor, e que muitas vezes, quando nós fomos vítimas na infância, nós tendemos a nos transformar em agressores e vice-versa, né? Esses papéis de vítima e agressor são papéis extremamente comuns hoje na sociedade, em diversos níveis, tanto no nível da família, quanto no nível macroeconômico, político. Então, vivemos numa sociedade que, nesse sentido, é extremamente repressora, em que os fortes tendem a ganhar, seja na educação parental, em que a mãe, o pai diz, eu dou os limites, esse limite vai a todo custo, sem observar o que está passando com a criança, desde esse Uhum. extremo até o extremo mesmo das corporações e de tudo que a gente vê aí, muitas vezes no capitalismo extremamente selvagem e opressor, aumentando as desigualdades. Então, a gente Uhum. parte do corpo, dessa sensação corporal, e pode olhar até no espectro mundial sobre tudo que está acontecendo. Então, esse é uma pincelada do que seria olharmos para o trauma nesse movimento aí. A gente faz uma Uhum. diferenciação entre o que é trauma de choque e trauma de desenvolvimento, né? O trauma Uhum. de choque tem a ver com acidentes que ocorrem, a presença, você, por exemplo, presenciar uma morte de uma pessoa, ver alguém dando um tiro, um raio que cai na cidade, um susto que você toma, que muitas vezes são eventos que são menosprezados, porque a gente tende a achar que trauma é uma coisa que tem que ser assim, um avião caiu, a casa incendiou, né? Uma coisa muito possante, esses obviamente causam podem traumatizar, mas também eventos pequenos, como pequenas quedas. Eu lembro que agora, nesse final de semana, né, quando você vai conhecendo o SE, você vai se ajudando nesse processo. Eu estava descendo uma escada e tropecei, faltando cinco degraus, né? A Aham. escada da minha casa ainda não tem corrimão. E aí eu me salvei, porque eu consegui fazer desengonçadamente, descer os outros 5 degraus, não aconteceu nada comigo. Mas quando terminou o evento, o meu corpo estava tremendo e estava necessitando, estava pedindo para fazer movimentos. Por quê? Porque eu precisava me defender. Existe uma energia aqui dentro que precisa se movimentar, né? O meu sistema nervoso, ele se Uhum. preparou para um movimento, né? De proteção, que de alguma forma ficou confuso ali. O que importa é que eu precisei ficar ali uns 5 minutos sentado e de repente eu comecei a sentir os espasmos vindo naturalmente do meu corpo. E depois de 5, 10 minutos em contato com tudo que estava acontecendo dentro de mim, devido ao susto, tinha também o susto da queda, né? Eu não caí. Porém, o susto, uma coisa mínima, estava represado dentro de mim. Então, o que foi que aconteceu? Eu permiti que esses espasmos eles pudessem acontecer. E muitas vezes a gente vê isso em primeiros socorros, né? Às vezes você vê uma pessoa que saiu de um acidente, ela se debatendo, e os bombeiros, sem ter
noção desse tipo de coisa, e até fazendo um procedimento mais seguro, que é conter a pessoa, até por causa da coluna, né, que não pode mexer muito, pode ter um problema, mas geralmente o que a gente faz é injetar algo que, como a gente chama de sossega-leão. E muitas vezes esse sossega-leão, ele deixa preso no corpo, represadas essas emoções. Peter Levine, que é o criador da experiência somática, ele tem um livro emblemático, maravilhoso, que todo mundo precisa ler, chamado O Despertar do Tigre. Ele traz uma analogia que é inesquecível, e que talvez com essa imagem a gente possa até se conectar um pouco com as nossas questões de trauma de choque, que é o que eu estou falando agora. É como se você tivesse com o motor de um carro ligado, acelerando e freando ao mesmo tempo. Olha que loucura. Então a combustão está acontecendo, mas você não consegue movimentar. Então o que causa isso? Todos os sintomas de pós-traumáticos, que são estresse, insônia, dificuldade, às vezes aumento de compulsões alimentares, de vícios, pessoas começam a fumar. Então, Peter Levine, a especialidade dele hoje lá nos Estados Unidos, ele é o trauma de choque. Agora ele trabalha muito com veteranos de guerra, né? Que estão chegando. Nossos veteranos de guerra já estão aí. Os veteranos ainda não, né? A gente está vivendo uma guerra com os soldados à frente, que são os médicos nos hospitais, vivendo a cada momento esse trauma de ver pessoas morrerem à sua frente, de se sentirem muitas vezes negligenciados, que isso causa trauma, de se sentirem impotentes e não conseguirem ser algo muito... Porque o que caracteriza um trauma é a imprevisibilidade, a gente está tendo que lidar com essa imprevisibilidade, e a potência, a instantaneidade com que a coisa acontece. Então, nós estamos vivendo isso dessa maneira, entende? Eu passei agora... as pessoas que estão na linha de frente, como? Eu passei agora pela experiência, eu moro no Rio de Janeiro, e eu saí do Rio, porque o Rio aconteceu assim, virou um problema, uma calamidade, né? Tá morrendo 200 e poucas pessoas por dia, é muita gente, né? Claro. E eu fiz a opção de vir para o interior, para minha família, aqui em Tumbiara, eu estou em Tumbiara, e eu vivi essa experiência no aeroporto Santos Dumont, quando eu saí do Rio, meu Deus, olha como eu fiquei apavorada, me deu um pânico, eu senti pânico, porque não tinha ninguém no aeroporto, é uma guerra biológica, você não vê a bomba caindo, qualquer lugar a bomba está ali te esperando. Eu cheguei em Uberlândia, fiz minha quarentena lá, fiquei 14 dias isolada, não deixava ninguém entrar nem para limpar o quarto que eu estava e nem para servir comida, até eu fazer o exame, ver que estava tudo bem. E eu tive que fazer muita meditação, trabalho com bioenergética, fiz bastante trabalho de bioenergética para eu liberar, porque eu estava tendo pesadelos, acordando de madrugada, eu me senti muito vivendo essa experiência, que provavelmente essa ameaça já existisse dentro de mim, não é? Mas eu acessei algo muito, muito maluco, e se você não tem esses recursos, isso vai se transformar numa doença, isso é fato que vai. Exato. Tem pessoas aí perguntando qual é o efeito do trauma na nossa vida prática. É isso que eu falei. Perda de sono, perda de apetite, excesso de apetite, a vida em doenças cardiovasculares, aumento de pressão, síndrome do pânico. Muitos desses quadros psiquiátricos, inclusive, que a gente vê hoje, eles estão até a depressão, que aconteceram lá atrás. A depressão, né? A própria depressão. Exatamente. Então, muitos desses sintomas, eles estão aí, estão presentes já na nossa vida, né? Eu, por exemplo, naquele evento lá, por exemplo, a pequena coisa que aconteceu comigo nesse lance da escada. Em outros momentos, por exemplo, às vezes você dá uma freada brusca e o carro não bate, né? E a gente fica com aquilo ali. Eu me lembro já de eventos assim, em que eu tinha dor de cabeça depois, porque isso fica acumulado no nosso corpo. Então precisamos aprender a fazer a descarga, né? A vida é carga e descarga, carga e descarga. Nós somos seres elétricos nesse sentido. Nosso sistema nervoso, ele funciona através da eletricidade. Então a gente precisa descarregar esses sentimentos. E existe terapia para isso. Você ia fazer uma pergunta? A senhora que está com você, tudo bem? Sim. Então, quando a Claudiane qual é o seu nome? eu fiquei... Elza. Eu também sou pedagoga.
aposentada Certo. e também trabalho com a pedagogia sistêmica, educação Olha sistêmica. que Sou legal. Aham. apaixonada, então quando ela me falou de você, sou que também é pedagogo e trabalha com essa visão sistêmica na educação, eu me senti assim entusiasmada. Eu falei, vou participar. Ela Ótimo. convidou e eu senti muito honrada de Maravilha. estar aqui com você e com ela nessa live. Uhum. E assim, Maravilha. quando você falou da questão desses traumas, que não precisa ser grande coisa para gerar um trauma, e a gente Uhum. pensa, voltando assim para as crianças, né? Quanta coisa tão pequena acontece, talvez as mães, nós, mãe mesmo, né? Nós costumamos, às vezes, numa brincadeira, uma fala, assim, um pouco descuidada, que a gente acha que nem vai gerar nenhum trauma, um Exato. bichinho, um medo qualquer, assim, isso gera um trauma que pode carregar, essa criança carrega para a sua vida adulta, porque não tem esse meio, né, de fazer como você, como a Claudiane, como nós adultos fazemos, que talvez encontre um meio de descarregar, de colocar esse trauma para fora, né? Isso. Você fala um pouquinho sobre esse trauma nas Claro, crianças tão claro. pequenos e que pode, de coisas tão mínimas e pode gerar grandes traumas, por favor? Perfeito. Nem tudo que acontece com a gente se transforma em um trauma, ou traumatiza. Vamos dizer, a gente tem traumas que não traumatizam, não levam para o processo de traumatização. Quando é que o processo de traumatização ocorre? Quando eu não tenho como descarregar, quando eu não tenho, inclusive, como me corregular, né? Então, a criança, até os 7 anos de... Uma criança, quando nasce, ela não tem como se autorregular. Se ela sente medo, ou se ela sente frio, se ela sente alegria, tristeza, fome, se ela está suja porque ela se melou toda lá, ela precisa que venha um adulto e junto com ela regule o que está acontecendo. Então precisa que o adulto ofereça comida, precisa que o adulto ajude ela a relaxar, precisa que o adulto abrace e controle a temperatura do corpo. Um bebê não consegue fazer isso. O cérebro do bebê ele está apenas 30% desenvolvido para vincular. É isso que o bebê está pronto para fazer. Seja com a mãe que cuide, encontre a sintonia, ou seja uma mãe que negligencie. Ele vai se vincular de qualquer maneira. Então, precisamos cada vez mais de adultos que acolham essas crianças, não é não permitir que o trauma aconteça. Uma criança vai precisar cair, vai precisar, uma hora, dar um mergulho na piscina, engolir um pouquinho de água e se assustar. Isso vai acontecer com as crianças saudáveis. O trauma faz parte da vida, é o trauma que nos ajuda a superar e a encontrar novas maneiras de viver. E de estarmos no mundo, né, com nossa autonomia. Então, um pai em sintonia com as necessidades do filho, em sintonia com seus próprios sentimentos e seus próprios traumas, vai lá, a criança caiu e tomou uma queda. A primeira coisa que a criança faz quando ela toma uma queda é olhar para ver os pais, como eles estão reagindo. Se os pais estiverem completamente desesperados, ou a professora, né? Se a professora estiver desesperada, o pai, ou a mãe, ou o cuidador, ela desespera junto. Então a criança e os pais estão, e os cuidadores estão no que a gente chama de um processo de profunda fusão emocional. Então aquilo ali é um caldeirão onde estão todos inseridos. Se os pais eles se aproximam e dizem assim, filha, doeu, né? Nossa, que queda você tomou. E tô vendo que você arranhou o joelho e está sangrando. O que você está sentindo? Tá doendo muito, mamãe. Mamãe está aqui com você e você pode chorar o tanto que você precisar. Só esse tipo de acolhimento, e a mãe fica ali, sentindo a dor junto, sustentando aquele movimento, para dar um exemplo bobo, né? Dessas coisas do dia a dia. Agora, se na hora que a criança Exatamente. cai, todo mundo grita, ou então a menina começa a chorar, e o pai olha assim, não pode chorar não, aqui a gente não chora, na nossa família não se chora, cala a Você não boca, está engole sentindo isso essa todo, dor? e Ele vamos passar registra, metiolate para você aprender a próxima vez não correr tanto assim. e Obviamente, esse tipo de isso acolhimento não acontece. traumatiza, né? Exatamente. É Então, o que a esse gente vai tipo. precisando com as crianças, e aí vai ter um método específico, mais específico para as crianças, que eu não vou relatar aqui, mas de você renegociar o que aconteceu, de você olhar novamente o movimento, e dessa vez você não caiu, olha só, você pode fazer. Então, isso você vai reestruturando esse sistema nervoso. Tudo está relacionado ao nosso sistema nervoso. Tudo aí, tudo nesse processo. Então veja que eu já comecei a falar do trauma de desenvolvimento, que é a criança que está diante de pais que não tem sintonia com ela, ou seja, que não percebe quais são as necessidades e por isso não pode atendê-las. Então essa vinculação, esse apego, ele torna a criança uma criança menos saudável nesse aspecto. Léo, Mas veja também que o uma trauma coisa de que você choque, diga, pode falar.
Uma coisa que você falou muito importante é você fazer com que entender, mostrar para ela que você entende que ela está sentindo essa dor. Outra coisa que a gente tem que, olha, você caiu, isso não foi nada, não machucou, não está doendo. Como não está Exato. doendo? Se eu estou sentindo a dor, minha mãe falando que não está doendo, minha professora falando que não está doendo. Então, eu penso assim, para trabalhar isso com essa criança, também é muito importante que a gente dê valor a essa dor. É o invalidar, né? A gente já entra no contexto da invalidação. Eu não posso sentir. Se a minha mãe ou meu pai está invalidando isso, esse registro que dói em mim, eu atendi um caso lá em Ribeirão Preto, Léo, que o pai espancava a mãe. E a criança via. Mas eles fizeram uma lavagem tão grande nessa criança, dizendo que não era o que ele estava vendo, que ele ficou uns 2 anos sem falar. Ele ficou mudo. Ele não respondia nada para ninguém. Ele ia à aula, ele não conversava. E aí, quando chegou em mim, nós ficamos uns 4 meses no desenho, montava a caixinha de areia, né, do Jung, a gente fazia trabalho com desenhos de mandala e tudo, e aí ele me apresentou um gato. E esse gato mudava de cor toda semana. E eu comecei a entender que não tinha aquele gato. E um dia ele falou comigo. Então, nós tínhamos uns 4 meses de trabalho. Ele falou, Exato. e uma das coisas que eu relato no meu livro, inclusive, né, no Precisamos Falar sobre o Divórcio, eu relato esse caso dele, ele disse que ele tinha medo de perguntar porque ele duvidava dele. Ele tinha a sensação que ele não via as coisas como era. E aí eu fui aprofundando e ele disse, porque muitas vezes eu vejo o nariz da mamãe sangrando, mas ela disse que não, que ela caiu, mas eu vi o papai empurrando. Mas eu acho que eu não posso perguntar. Então ele se negava a perguntar na escola, ele se negava a perguntar qualquer coisa. Ele ficou mudo, 2 anos. Foi lindo o resgate com essa criança, né? Então olha a que ponto os pais chegam e olha o que os filhos fazem nessa fidelidade aos pais, né? Então eu não vou argumentar, eu paro de falar para eu não ter que duvidar da mamãe. E a mãe achando que está evitando um sofrimento para aquela criança e ela está causando um sofrimento maior e problemas maiores do que se ela chegasse a falar toda a verdade, né? Tem uma consequência muito séria aí. Esses pais, eles ouviram também muita mentira. A gente ainda vive numa sociedade que a gente mente para as crianças. As crianças têm o direito de saber a verdade. Eu trabalho muito por uma civilização em que as crianças estejam no centro. Não no centro das atenções, de dar tudo que elas precisam, como falsamente a gente coloca. A criança gosta de ser centro de atenção. Se essa criança ficar chorando no berço e você ficar atendendo a ela todo o tempo, ela vai tomar conta da sua vida. A gente tem um discurso muito assim. Estamos falando de crianças. Então, criança precisa da verdade. Criança precisa de adultos que estejam em sintonia com o seu próprio corpo e suas próprias dificuldades. A imagem que uma autora argentina, Laura Gutman, ela traz é muito interessante. Ela fala que a mãe e a criança, o cuidador, estão dentro de uma mesma banheira. E aí a banheira, de repente, começa a aumentar a temperatura e a criança começa a dizer, mãe, a temperatura, nossa, está muito quente, está pegando fogo isso aqui. A mãe está ali dizendo, não, filha, a temperatura está ótima. Essa mãe está acostumada a 40 graus. E ela, obviamente, vai passar essa ideia de que 40 graus, queimar o corpo, é normal. Aí eu pergunto a vocês, em quem é que essa criança acredita? Uma criança, ela acredita no próprio corpo ou ela acredita no discurso da mãe? Ela acredita no que a mãe diz. Então ela começa a cada dia a negar ainda mais a sua capacidade de reconhecer a verdade, de confiar na sua própria intuição, no seu próprio corpo, no que é que ela pode fazer, no que é que ela não pode fazer. Aí essa criança chega aos 7 anos de idade, ela vai para o supermercado e ela esperneia e a gente chama ela de birrenta. Ela já está vivendo nessa piscina há vários anos, sem ser ouvida, sem ser percebida. E quando toda essa energia ela começa a fluir para bater na cara dos colegas na escola, para entrar na piscina, para fazer episódios no supermercado, para agir com violência com os irmãos, a não querer comer, a adoecer, a ter uma doença crônica e a todos os efeitos que a negligência nesse sentido causa, a gente coloca o rótulo de birrenta, de estar com déficit de atenção, a gente manda Ritalina para essa criança.
quando, eu estou dizendo assim, né, generalizando, mas geralmente o que a gente vê, eu trabalho em escola, é uma medicalização enorme, e se não medicalizar, a criança chega já com um atestado médico dizendo que ela é hiperativa, que ela é isso e que ela é aquilo. E os Exatamente. pais completamente perdidos porque não têm noção do que está acontecendo com eles. Não percebem que eles estão forçosamente colocando uma criança para viver uma experiência de 40 graus e não estão conversando com ela sobre isso. Ela E eu acho, enlouquece, isso é enlouquecedor, né? e você sabe Isso que é até completamente enlouquecedor. e você sabe que até a medicina, né? A medicina é muito desconectada do sentir. Eu estou vivendo a Sim. experiência com a minha neta. Minha netinha tem 8 meses. A minha filha é médica, meu genro é médico, então eles acreditam muito no médico, né? E aí levou a pediatra, ela está fazendo aquele processo agora, que é natural, aquela ansiedade, porque ela saiu da fase simbiótica, então ela já sabe que ela e a mãe são pessoas independentes. E aí ela fica o tempo todo vigiando minha filha, porque ela descobriu isso agora. Levou ao médico, ela não estava querendo dormir sozinha, minha filha não quer colocar na cama, e a médica disse, não, põe ela lá toda noite e deixa chorar. Deixa chorar. Vai chegar um momento que ela vai dormir. E aí a minha filha já pensa em mim, né? Mamãe psicanalista, minha filha me ligou logo em seguida, falou, mãe, achei muito estranha a orientação da pediatra. E daí eu fui explicar todo o processo. Eu falei, olha, é natural, ela tá se reconhecendo independente agora, não é? Ela não é mais aquele cordão que tinha com você. Eu expliquei dentro daquilo que ela queria, que ela dava conta de entender. E eu disse, isso aí vai gerar um trauma muito maior, ela chorar. Vai gerar um trauma muito maior, vai gerar um desamparo. Lá, na fase adulta, vai aparecer pânico, síndrome do pânico, vai aparecer um monte de coisa. Porque o que é o pânico? É um desamparo total, ela vai se sentir desamparada. Como é que deixa uma criança berrar até 2 da manhã? Uma criança de 8 meses. Não Ela é? vai chorar até desistir e vai chegar à conclusão de que ninguém me cuida de mim, ninguém me ama, eu tô só, e pode ocorrer até a questão do movimento Exatamente. aí, do amor interrompido. Uma questão É tão isso simples mesmo. dessa de dormir no quarto nesse É Exatamente. isso momento. mesmo. E, infelizmente, a medicina e a psicologia não conversam. Então, as orientações ficam muito difíceis depois, porque vai surgir consequências disso. É óbvio, são registros que ficam, né? Essa caixa preta que nós estávamos falando. É verdade. Com muitas consequências, né? Inclusive consequências sociais. Deixa eu aproveitar aqui e fazer um convite às pessoas, né? Claudiane está sabendo, a gente vai ter um curso segunda, terça e quarta, online, através do Zoom. O nome do curso é Trauma e Desenvolvimento, né? O desenvolvimento humano visto através dessa lente do trauma. É um curso, Claudiane, que surge... Eu me lembro que em 2016, lá atrás, quando eu estava fazendo a formação com Mariane Frank em Pedagogia Sistêmica, ela recebeu uma cliente do lado dela e ela sempre tinha mania de tocar a mão da pessoa. E uma vez, essa cliente específica, ela tocou a mão e ela disse assim, eu vou dizer os horários daqui a pouquinho. Aí ela olhou e disse assim, tem alguém perguntando na hora, mais tarde, 19 às 21, 3 dias, segunda a quarta, segunda, terça e quarta. E aí ela disse assim, essa mulher sofreu um trauma, olhou para a plateia de professores, educadores e muitos terapeutas. Aí ela olhou e falou assim, um terapeuta tem que saber o que é trauma. Vocês não podem entrar no consultório sem compreender os efeitos do trauma, como reconhecer o trauma, como lidar com o trauma e também, a partir disso, reconhecer quais são os limites que nós precisamos ter ao lidar com pacientes traumatizados, né? Inclusive, como eu já fiz algumas vezes, dizer, eu não posso te atender hoje, porque se eu entrar, a pessoa está tão tomada que eu preciso encontrar uma outra maneira aí, né? Então, no nosso curso, eu pensei, quando eu organizei esse curso, eu pensei em mim mesmo lá em 2016, encolhidinho na cadeira, dizendo, meu Deus, eu não sei o que é trauma. Eu sei o que é, mas eu preciso estudar o que é isso, eu preciso responder essas perguntas que Mariane fez. Então eu pensei em todas as pessoas que ainda não sabem o que é trauma e que querem um curso introdutório
de poucas horas, são 6 horas online e mais 4 horas de mentoria. A gente vai fazer exercício de percepção, eu vou fazer nessas 6 horas um apanhado geral da visão de trauma de algumas importantes pessoas como Bert Hellinger, Franz Rupert, Peter Levine, Lawrence Heller, Laura Gutman, né, com essa questão da fusão emocional. Então vai ser um momento aí super interessante para a gente compreender isso mais a fundo, com mais tempo, e também fazermos exercícios que vão nos ajudar a criar resiliência. E vamos entender um pouco também sobre o nosso sistema nervoso autônomo, como é que a sensação de segurança pode ser desenvolvida em nós, principalmente nesse momento de pandemia. Vamos falar um pouco de trauma coletivo também, de propósito de vida, profissão e trauma. Tá um curso bem rico. Então, quem quiser saber mais, entra aqui no Instituto Alegria depois que eu mando as informações. Sheila, mando sim, obrigado por Você pode disponibilizar para mim, Léo, porque daí eu passo para os grupos de formação, tá? Perfeito. De Uberlândia, e a melhor notícia é que é um curso que custa R$100. Isso tudo aí por R$100. É um valor bastante abaixo do que a gente costuma cobrar, mas a gente entende que vive um momento de pandemia. Esse curso, ele tem um aspecto social muito importante nesse momento. Quem trabalha com trauma sabe o quanto as pessoas estão precisando. Então, o Instituto Alegria está criando um campo para que esse campo ele possa reverberar. Então, quanto mais pessoas estiverem falando sobre trauma, compreendendo o que é o trauma, eu nem digo assim fazendo terapia de trauma, ainda não vou tão longe, tá? Porque o curso não é uma terapia, mas é um momento em que a gente vai poder vivenciar algo real no corpo e também compreender mentalmente. Isso, com certeza, vai ajudar seus filhos, vai ajudar seus alunos, vai ajudar principalmente a você. Por isso eu te fiz esse convite, Léo. Eu achei muito importante, né, assistindo lá com a Ariane, porque é um conceito básico. Um terapeuta precisa compreender isso, precisa sentir, né, trazer essa experiência. Porque tem muita gente que está aí trabalhando com práticas terapêuticas integrativas e não sabem o que é o trauma, né? E o momento é ideal, porque estão todos em casa, pais, professores. Eu tenho um grupo bem grande aqui e eu posso também divulgar. Sei Ótimo, que maravilha. será muito interessante. Eu me lembrando que o público que eu estou olhando, quando eu estou criando esse curso, é para uma pessoa completamente leiga. É para uma mãe ou um pai que queira entender de trauma, aí vai entender de trauma de choque, para quando os filhos tomam uma queda ou se acidentam, trauma de desenvolvimento, que é para entender o desenvolvimento do meu filho, né? Também para professores, eu como educador dou esse enfoque. Inclusive, Elza, de primeira mão eu estou criando um curso que é Trauma na Educação, que a gente vai ter em julho esse curso. Então fique atenta porque vai ser bem específico, né? Sim, eu tenho e temos também uma nova turma aí de curso de pais, aí é específico para pais, que vai acontecer nas próximas semanas, eu não sei data de qual, e também um curso, Elza, que te interessa talvez, que é o lugar de força do professor, em que a gente faz uma introdução à educação sistêmica, olhando para o lugar de força de cada um no sistema. Sim. Olha, vai ser tudo que muito diz legal. respeito aí à educação, tudo que diz respeito à educação, eu aposentei já tem 6 ou 7 anos, mas como eu estou ainda tentando assim, introduzir pedagogia sistêmica em Itumbiara, agora já estão conhecendo um pouquinho, já tem alguns professores que participam do meu grupo, já fiz alguns trabalhos nas escolas, não iniciei agora devido ao momento, mas já estava com proposta até para outros lugares. Então isso me interessa muito. Tudo que diz respeito eu quero aprofundar. Não trabalho só com pedagogia sistêmica. Aliás, meu dia a dia é consteladora, né? Mas assim, eu tenho esse foco, eu tenho assim muito interesse porque eu vejo nós educadores, Claudiane também é pedagoga, foi a primeira profissão dela também. Então, a gente sabe a importância dessa visão sistêmica para a educação. E eu, assim, eu estou numa persistência bem grande aqui para que a gente consiga introduzir isso nas duas redes. Você conhece voltando um pouquinho ao nosso tema do trauma e fazendo um link com o que você acabou de dizer, o trauma, ele é magnético. O vórtice do trauma, como a gente chama, o epicentro do trauma dentro de nós, ele emite um campo magnético. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Existe uma ressonância. Então você vai se afastar de toda situação. Se você vive no vórtice do trauma, as suas, que a gente chama de partes sobreviventes, que são os soldadinhos que protegem o trauma, eles vão impedir que você faça um curso, por exemplo, de educação sistêmica, porque um curso de educação sistêmica é um curso em que você invariavelmente vai ter que olhar um pouco para você. Né? Sim. Um curso como esse que eu estou oferecendo, você vai ter que olhar um pouco para você. Então,
todo esse é um movimento que realmente quem está fazendo, as cidades que estão se abrindo, eu vejo aqui em Salvador, a gente trabalha muito para conseguir formar uma turma aqui, porque é uma cidade muito traumatizada, em que reina muita exclusão, por exemplo. Então a gente chega com respeito devido e vamos comendo pelas bordas, sabendo que o trauma é um tabu. É isso. Você não vê a mídia, a grande mídia, falar sobre trauma. Pense aí quantos profissionais foram, em algum momento, falar sobre trauma social, trauma de isolamento, trauma precoce, trauma de desenvolvimento, o que a pandemia está causando, né? Porém, quando você entra no YouTube e vai olhar os grandes profissionais, eu não estou falando de profissionais leigos, não, estou falando de leigos, se é que existe isso, mas estou falando de gente que está na universidade fazendo pesquisa de ponta, como Peter Levine, com um trabalho extremamente sistemático, claro, expandido pelo mundo todo, não sei quantas milhares de pessoas curadas através do tratamento dele. Peter Levine deveria estar na televisão, pelo menos 2 vezes por semana, enchendo o nosso saco, falando com a gente do que é trauma de choque. Mas cadê que não existe o interesse? E esse interesse não existe porque o nosso corpo, o corpo da grande mídia, o corpo traumatizado da sociedade, afasta isso, não permite. Entende? Não é algo consciente, não. Não estou dizendo que existe um campo, né? organizando isso. É algo que é natural mesmo. Então a gente que já tem percepção vai chegando também. Por quê? Um outro aspecto importante. O trauma, quando você lida com pessoas muito traumatizadas, pense num cachorrinho que você encontra na rua que apanhou muito. Para você chegar nesse cachorro, você tem que chegar botando sua mão, observando ele. Ele vai adquirindo o quê? Confiança, segurança, até que ele permite que você se aproxime dele. O sistema nervoso dele está tão impactado que ele não dá conta de perceber que ali é uma situação segura. A presença de um humano remete a uma situação traumática. Então, assim é o nosso inconsciente, assim são os nossos traumas. Se você chega, por isso que é tão perigoso um terapeuta, um constelador, principalmente a constelação, que nos coloca em contato, às vezes, com questões muito complicadas, muito difíceis da nossa vida. É complicado não saber o que é trauma. E, às vezes, eu exponho o cliente a situações que ele não trauma. E às Forma vezes até outro ameaça, trauma, né? Eu crio outro trauma. Eu acabo criando outro trauma, porque ele não está pronto. Retraumatizar. Existe isso, existe esse termo, né? E aí, trabalhos como o de Franz Rupert, que a gente vai apresentar no curso, claro, uma introdução sobre como ele faz o trabalho dele, torna esse ambiente completamente seguro, porque tudo é decidido pelo inconsciente da pessoa que está sendo constelada. Então ela vai, escreve uma frase, e a gente trabalha essa frase que a própria pessoa decidiu, né? Então o meu trabalho tem ido cada vez mais para esse movimento de permitir que o cliente decida o que é que ele quer fazer. A constelação também é assim, tanto é que a gente pede qual o seu tema, qual a sua intenção, faz toda aquela entrevista anterior, né? Para que o que possa ser acessado seja feito de forma segura e aos pouquinhos também, uma coisa pendulada, né? Com renegociações. Então, exatamente, você caiu naquele buraco, e você se aproxima do buraco, olha para ele de novo, aí volta, não, ainda é muito para mim. Aí você vai lá de novo um pouquinho e diz, ele nem é tão terrível assim. Até que você vai lá, encosta e vê que o buraco tem um palmo de profundidade que ele não vai te engolir. Entende? Mas é uma coisa que tem que ser negociada e trabalhada. Nesses nossos 3 encontros e também na mentoria, vamos fazer alguns exercícios práticos, não para olhar para nossos traumas necessariamente, mas eu estou visando muito a oferta às pessoas de recursos, para que quando elas forem atingidas, durante esse momento difícil que a gente está vivendo, por memórias de abandono e de negligência lá atrás. As pessoas que estão mais fragilizadas agora são as pessoas que, infelizmente, não devotaram tal tempo ao seu autoconhecimento, né? Todos nós estamos passando por um momento muito difícil, para cada um de uma diferente maneira. Mas quem está melhor são as pessoas que investiram nesse olhar para si mesmos. Porque quando você joga luz sobre a sua existência, sobre o que aconteceu com você na sua infância, você fala sobre isso, você pode perceber isso e processar, sentimentos que são avassaladores nesse momento, eles podem encontrar dentro de nós um espaço seguro para eles existirem. E se a gente cria esse continente onde eles possam existir, eles também podem se transformar em outros sentimentos, né? Então eu estou sentindo medo, a gente faz o quê? Significa, né?
tenso, ai meu Deus, que medo, não posso sentir medo, eu tenho que ser uma pessoa forte. E aí você está acelerando o carro e freando ao Sim, mesmo tempo. Aí sim, com sim. o autoconhecimento, eu estou sentindo medo, tá bom, eu tenho um medo terrível, meu coração está batendo forte, minha pressão deve estar alta, minha mão está tremendo aqui, mas eu vou olhar para esse medo. Eu tenho Eu entro recursos, eu nele, vou né? buscar ancoragem, vou buscar uma série de coisas, entende? E aí passa. Não é porque a gente deixa de sentir medo, a gente passa a saber processar esses movimentos. Isso é fundamental. E isso é aprendível, né? Dá para aprender, se existe E essa olha para palavra. você ver, Dá para né? ensinar e dá para aprender. Olha o que é a vida, né, Léo? Olha que movimento maluco, porque nesse momento em que nós estamos todos nesse lugar de medo, como eu expliquei, falei agora, contei essa história do aeroporto, como eu senti medo. Eu sempre me vi como uma pessoa muito forte, eu sou extremamente forte. E eu me senti extremamente acuada, eu não sabia o que fazer com aquela sensação de desamparo. Ao mesmo tempo, vem uma força que nos coloca em contato para que a gente possa semear juntos, né, uma nova possibilidade. Eu tenho falado bastante que eu não tenho dúvida de que somos nós os parteiros de uma nova civilização. Nós estamos, para muitos, esse parto está sendo a fórceps, porque estão perdendo pessoas. Talvez quem esteja no interior não esteja tão impactado, porque está mais tranquilo, mas nos grandes centros, isso está sendo real. Essa possibilidade de morte está muito próxima ali. E, ao mesmo tempo, surge essa luz que nos aproxima, que nos coloca em contato, para que a gente possa fazer esse autodesenvolvimento, né? Essa fênix. Ontem eu estava assistindo novamente a Malévola 2, eu acho maravilhoso quando ela abre as asas como fênix, que ela tá lá toda cinza, né? Virou cinza e ela renasce da cinza. Coisa linda, eu acho que nós vamos fazer esse movimento, sabe? E de poder ofertar também uma troca, uma partilha. Eu acho que agora a gente está entrando num movimento muito mais coeso de autorregulação. Muito mais. Eu tenho uma amiga que mora na Itália, minha filha veio da Itália, e ela dizendo os canais de Veneza, né? Como estão bonitos, a terra se autorregulando, as pessoas buscando essa autorregulação interna, e vai construindo possibilidades de não vamos falar em cura, mas de uma transformação, de uma transmutação. Eu gosto muito do Roberto Crema, ele fala muito, eu sou do CIT, né, do Colégio Internacional de Terapeutas, e o Roberto fala uma frase interessante, ele fala dos processos de depressão iniciática, das depressões iniciáticas. Sinto que nós estamos todos vivendo um momento de depressão iniciática. Então, que luz vai surgir depois de tudo isso? Que parte é esse que nós vamos fazer, não é? Que travessia é essa que estamos todos fazendo? Então, como é agora essa reconexão com aquilo que tem medo dentro de si, que é frágil, que é traumatizado? Olha a chance que muitas pessoas estão tendo de olhar e de acolher. Eu tenho acordado todos os dias 6 horas fazendo meditação. Então, como é pegar o meu medo? Eu passei pela situação de minha filha na Itália, sendo repatriada, passei pela situação do meu filho na Inglaterra, e aí você entra no surto da perda. Então, como é agora olhar para essa perda? De que lugar eu vou olhar para essa perda? Essas possibilidades de perda, né? E o que isso também tem a ver com meus próprios traumas? Então, é uma chance maravilhosa de curar no micro para curar no macro também, né? Essa interação é micro e macro. Se o professor se cura, ele ajuda os alunos. Se ele se enxerga, eu não sei se você conhece o Tarso Firassi. O Tarso é um filósofo, é escritor, tem vários livros publicados, foi presidente da Associação Brasileira de Consteladores. E nós montamos, acho que foi o primeiro curso que nós fizemos no Brasil, acho que foi o primeiro, de pedagogia sistêmica, foi o primeiro. Também, e nós montamos em Nerópolis, eram 5 comarcas, através do Ministério Público, nós fizemos um trabalho chamado Pedagogia Sistêmica, e desse trabalho nasceu o livro Adultecer. E foi um livro maravilhoso. Então,
E a gente falava muito dessa possibilidade, desse campo de possibilidade, né? Quando eu me transformo, quando o professor se transforma, como ele olha para esse aluno diferente. E de que lugar a gente pode fazer essa transformação, né? E a nossa responsabilidade. Então, gente, está aí uma oportunidade de vocês fazerem o curso com o Léo. O Léo é fantástico, maravilhoso, gostei muito de te conhecer. Mas a Sheilinha falava de você. A Ariane é uma querida, amo a Ariane de paixão. E olha, nós podendo agora, os três aí, juntos, né, expandir essa consciência, se reconectar de uma outra maneira, né? Então, confiar na força da vida também é uma experiência fantástica, né? Ó, sim, foi muito participei bom. em Nerópolis, exatamente, lá a turminha de Nerópolis falando, foi lindo, foi um trabalho muito bom. E, Léo, por favor, compartilhe comigo, eu vou disponibilizar para os meus grupos também, tá? Eu também. Só para lembrar, gente, amanhã, nosso tempo já está quase, né? Amanhã, às 15 horas, eu vou receber a Tatiana Fortes. Ela é uma advogada, consteladora, trabalha com direito sistêmico. E ela vai falar um pouquinho da comunicação não violenta, vai falar um pouco da questão, como é que nós podemos agora, nesse momento de conflito, né, nos colocar em ordem. Ela vai falar da diferença do confronto e do conflito. Porque o conflito, ele serve a uma ordem, a uma solução, ele nos revela algo. E no confronto a gente está sempre perdendo energia, né? Então ela vai falar um pouquinho desse tema, quem quiser, amanhã às 15 horas, divulguem para nós, por favor. E no domingo teremos o Tadeu Wall, falando sobre ser terapeuta, né? Ele vai falar um pouco, dentro do Terapeutas de Alexandria, ele vai trazer um pouco essa visão do Jean-Yves Leloup, e o Tadeu é fantástico, vale a pena. Tadeu mora em São Paulo, é um excelente constelador, trabalha com o pessoal da França, é um pouco diferente a constelação deles, mas é um trabalho maravilhoso também. Então fica aí o convite para vocês, ok? Léo, Obrigado. e a gente vai entrar em contato. Eu fiquei muito interessada, quero olhar, assim, saber bastante sobre esses traumas que vão me ajudar não faz o só curso com a na gente. pedagogia sistêmica, mas também como consteladora, Perfeito. né? Tá? Sim. Eu me interesso. Foi um prazer. Eu aguardo vocês, podem mandar os... Sim, fale. Você vai falar algo? Sim. Não, quero te agradecer, porque foi muito rica a live, maravilhoso o tema. Isso, muito bom, gente. Então, quem quiser aprofundar mais, segunda, terça e quarta, das 19 às 21 horas, 6 horas de aula, mais 4 horas de mentoria. Vai ser uma alegria falar com você. Manda uma mensagem, segue aí o Instituto Alegria logo aqui, né? @Instituto Alegria no Instagram. Temos muito material disponível aí que vocês podem assistir aí nos tempos livres de pandemia. Obrigado, Claudiane, pela entrevista. Obrigado pelo convite. Obrigado, Elza, também pela sua colaboração. E muito obrigado a todos. Nos vemos na segunda-feira. Sim, no domingo, às 17 horas, eu vou fazer uma outra live falando sobre trauma. Por que precisamos saber o que é trauma? Aqui no Instituto Alegria também, para quem quiser dar uma reforçada, que as lives nunca são iguais, né? A gente sempre vai trazendo novas ideias. Com certeza, com certeza. Viu? Gratidão. Beijo grande, muito obrigado. Só para complementar, gente, o Tadeu Wall, ele trabalha com o pessoal do Samadeva, da França, né? Então, vai ser um tema bem interessante, vai acontecer domingo às 15 horas, tá? E a semana que vem nós teremos muitos outros participantes. Lembrando que no dia 8 e no dia 9 do mês que vem, eu e a Rafa, vamos fazer novamente da sexualidade à expansão do ser. Então, se alguém quiser fazer também esse trabalho, estamos aí divulgando, ok? Beijos, Léo! A live fica gravada. Obrigado. Fica no YouTube a minha live, Claudiane Tavares. O YouTube é Claudiane Tavares. Tem todas as lives lá. Basta vocês me seguirem lá. Se você quiser, você pode baixar também, se quiser. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu. Beijão. Tchau, tchau. Obrigada.